Queridos amigos da TV A Caminho da Luz e da Rádio Clube de Itapira, é com grande alegria que nós estamos iniciando o programa de hoje, sempre dividido em 3 blocos, como você bem o sabe. O primeiro, esse estudo sobre a obra de Chico Xavier. Estamos estudando na sequência o livro Nosso Lar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as trevas, como André Luiz descreve para nós, à luz dos benfeitores espirituais, o que é as trevas. É verdade que nós já vimos isso no começo do livro, mas ele vai dar uma ênfase um pouco maior neste item. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos mais uma vez estar no programa A Caminho da Luz. Aos nossos rádio ouvintes e aos nossos telespectadores, que tenhamos todos um programa repleto de paz, de amor e de luz. Vamos ler um pouquinho o livro. Nós estamos no capítulo 44, sobre as trevas. Vamos ler um pouquinho o livro para nós entendermos melhor o que diz André Luiz. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores de sua cultura e sensibilidade, dedilhando com maestria as cordas da citara. Fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo, quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, por meio dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento, da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Eu acredito, André, que aqui dá para nós fazermos uma pequena pausa, porque tem alguns pontos importantes que deva ser analisado, até mesmo em questão de tempo, de espaço e de compromisso. Relembremos que essa obra foi escrita e publicada em 1944. Vamos relembrar também que naquela época havia na condição de divertimento poucas coisas. E era muito comum nas classes médias altas, a música era um instrumento que ajudava muito a formar o ambiente das casas, né? Então esse instrumento que ele menciona no começo é como se fosse ali uma harpa, um som bastante idêntico à harpa, mas um som muito bonito, que faz um ambiente muito singelo. E ele faz também, André, até para nós podermos reflexionar um pouco sobre as nossas ideias, no final dessa leitura, ele diz que o ambiente estava agradável. Mas Lísias diz a ele que o ambiente quem faz somos nós. Somos nós os grandes responsáveis de criar o ambiente pela qual nós nos encontramos. É assim mesmo, André Luiz? Com certeza. Nós começamos a observar, querido Sérgio, queridos telespectadores, rádio ouvintes, que André Luiz, além de trazer um pouco da sua vida no mundo espiritual, das suas amizades, mostra também como é que é
a vida social do espírito que já não tem mais o corpo físico. Nós notamos que a vida dele continua naturalmente, com as conversas, com as músicas, com os divertimentos, como, por exemplo, nós termos um bom diálogo com um amigo ou uma amiga querida. Então nós começamos a notar que a vida do espírito no mundo espiritual, ela continua naturalmente ao que nós encontramos aqui. Nós estamos falando de uma dimensão muito próximo da Terra, de espíritos que ainda têm muito que espiar e muito que provar. Nós não sabemos como é que é a vida, por exemplo, onde está nesse momento Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo. Que dizer, por exemplo, da vida de Jesus? Porém, da vida no umbral fino, que é onde se encontra André Luiz, nós temos uma exatidão que a vida é muito similar, muito parecida com a que temos aqui, mostrando que a vida não dá salto ao passo que desencarnamos. Eu queria enaltecer, André, essa última frase que nós lemos, porque eu acredito que dá para fazer uma ampla reflexão do nosso dia a dia. Ele diz assim: quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. É interessante essa frase que Lísias coloca a André Luiz, porque muitas pessoas dizem, eu sou triste. Mas por que você é triste? Já que a felicidade também se encontra em teu coração. Ah, eu tenho uma amargura. Por que você tem uma amargura? Porque você ainda é orgulhoso, é egoísta, não conseguiu digerir aquilo que pessoas fizeram a você. Então, eu sou muito doente, mas podemos viver com a doença e sermos felizes. Quando eu leio o currículo de Chico Xavier, o histórico de doença, eu começo a perceber o quanto Chico era doente, quantas doenças ele tinha, e não se via Chico reclamar. Chico sempre com alegria, sempre sorrindo. Então nós vamos chamar de estado de alma. O meu estado de alma é exatamente aquele que eu quero para a minha vida. E é isso que nós vamos viver o nosso dia a dia. Nós vamos, a cada momento da nossa vida, fazermos as reflexões. Por que eu tenho que ser feliz? Por que eu tenho que exercitar a caridade? Por que eu tenho que ser bom? O Evangelho tem a explicação sobre todos esses fatores. E é verdade. Às vezes a pessoa diz assim, André, mas eu estou doente. E a pessoa acaba colocando aquilo na cabeça e a doença acaba se instaurando naquela criatura. E de repente aquilo que era uma coisa simples acabou se agravando. Por quê? Porque é o meio que nós vivemos. É a força que eu dou para o meu pensamento. Pensamento é força, pensamento é vida, pensamento se materializa. Olha que interessante, André. Agora nós vamos ver uma explicação de Lísias sobre isso que eu julgo ser muito importante. Vamos ver um pouquinho mais? Observando-me a estranheza, concluiu, não há nisto mistério. É lei da vida, tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas de toda a assembleia, de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade, o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando a compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da ventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Acredito, André,
que também dá para nós fazermos aqui uma pequena pausa, porque é muito interessante a visão que André Luiz ouve de Lísias. Porque Lísias diz assim: se você pensar negativamente, atrai o negativo. Se você pensar positivamente, atrai o positivo. Olha que beleza. E nós notamos também, querido Sérgio, que nós vamos evoluindo ao passo que nós vamos despojando de nossas más tendências. Seja orgulho, seja vaidade, seja qualquer crime que nós cometemos para com a lei divina. Tudo que foge do amor, da bondade, do perdão, tudo que foge da caridade, nós estamos indo contrário às leis divinas. Portanto, estamos cometendo um crime. Então, nós só conseguiremos nos purificar o dia que nós começarmos a trabalhar assiduamente em torno do nosso evoluir, do nosso progredir. Era isso que o nosso querido Chico tanto dizia quando uma pessoa ia até ele, perguntava qual que é a boa notícia, qual que é a novidade, é o Evangelho de Jesus. O Evangelho é um roteiro seguro, porque o Chico dizia que a nossa evolução deva se iniciar na manjedoura e terminar na cruz, como Jesus fez, com sacrifício, com renúncia, com amor. Então esse é o nosso caminho. Aquele que quer colher da vida os frutos como elogio, como o fato do mundo aplaudir os nossos acertos, ainda não estamos nesta era. Vivemos numa era muito atrasada e é até bom que assim não seja, para que não deixemos o homem velho novamente aflorar dentro de nós. Eu estava pensando aqui, André, há em nossas palestras uma história que se fala no movimento espírita sobre o alpinista. Ele estava escalando uma montanha e a noite veio e ele teve muitas dificuldades. Veio as intempéries do tempo, o vento, a chuva. E ele estava quase no cume, quando então a corda se rebentou, uma das cordas. E ele então se despencou daquela montanha, vindo parar num lugar que ele não sabia onde estava, apenas preso por uma corda. E ele então ouviu uma voz dizendo: corte a corda. E ele então ficou com muito medo, não quis cortar a corda. A voz lhe dizia: corte a corda. Mas ele não o fez. A noite foi se adentrando cada vez mais, o frio cada vez mais intenso. Ele não estava tão preparado com referência às roupas equivalente à madrugada. Era um frio escaldante. E de repente, quando pela manhã foram buscar o alpinista e descobriram que o alpinista estava morto a mais ou menos 2 palmos da terra. Se ele ouvisse a voz, se ele ouvisse aquilo que os Espíritos haviam lhe dito no íntimo da alma, ele teria sobrevivido. Assim somos nós, é o nosso pensamento. Precisamos ter um pensamento melhor. Por exemplo, estamos vivendo um momento difícil? Estamos. Mas se eu começar a dizer da crise, a dizer que está difícil, tudo ficará mais difícil. Se eu disser, eu vou me adequar à crise, e eu vou me adaptar a essa crise, e eu vou continuar vivendo a minha vida feliz, eu vou ser feliz. A questão da crise, você pode ter a tristeza e a alegria. A tristeza de achar que tudo está ruim, nada está bom. E o pior, você contamina as pessoas que estão ao seu lado com o seu pensamento negativo. Você irradia isso, exala pelo seu perispírito toda essa negatividade. Agora, se você se demonstrar confiante, aprender a conviver com aquilo que você tem, você vai ser feliz. As pessoas vão te perguntar, como é que você está? Você vai dizer, estou bem, graças a Deus. Então nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Como diz aqui Lísias para André Luiz, nós temos que ser mais otimista, amar, sermos esperançosos, acreditar no amanhã, saber que tudo é passageiro, saber que tudo que nós passamos aqui tem um porquê. Quando assim começo a encarar aquilo que a doutrina espírita nos ensina, eu passo a ser uma criatura mais feliz. Vamos continuar um pouco mais o comentário de Lísias e André Luiz. Lísias teve uma expressão de bom humor.
confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que, de algumas horas, me torturava a mente. Referira-se o governador. Quando nos dirigiu a palavra aos círculos da terra, do umbral e das trevas, mas francamente não tinha eu, até então, qualquer notícia deste último plano. Não seria a região trevosa, o próprio umbral, onde viverá por minha vez em sombras densas, durante anos consecutivos? Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes, de toda a espécie, procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação. No início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos, então, a multidão de almas que demoram séculos e séculos, recapturando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços. Ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os observe, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Nesta parte significativa, nós observamos um dos maiores atributos que Deus concede a nós, humanidade, a nós, os seus filhos, que é o livre-arbítrio. Esses espíritos que momentaneamente se encontram nas trevas, porque ontem erraram muito, e a sua consciência e os seus atos foram totalmente voltados para o equívoco espiritual, moral, nós notamos que Deus, na condição de Pai e magnânimo, Ele permite quantas oportunidades for necessário. Se tem uma coisa que Deus tem abundância, é paciência para conosco. Agora, é verdade também que o planeta não pode ficar à mercê do nosso atraso. Nós vemos, por exemplo, que na atualidade nós estamos passando por um momento de transição planetária. Muitos companheiros que estão desencarnando no nosso abençoado planeta e que não estão atingindo a média para aqui permanecerem, o Pai é generoso e está preparando uma casa para que eles possam continuar o seu progresso natural. O que Deus não permite é que esses companheiros continuem atravancando a evolução a nível coletivo. Então Deus dá as oportunidades, mas vendo que não estão sendo aproveitadas, Deus dá uma outra moradia, uma nova casa para que esses nossos amigos possam continuar a sua evolução. Então o nosso adiantamento como nosso estacionamento, mediante o Espiritismo nos ensinar que ninguém retroage, está única e exclusivamente em nossas mãos. Um outro ponto muito interessante é que
nós começamos a observar que os espíritos superiores, ao nos dar uma referência do plano espiritual, eles são muito cautelosos. André Luiz percebeu que o governador havia dito o umbral e as trevas. E ali André Luiz já ficou preocupado. Mas ele não havia ainda dito da região, poderíamos dizer, a região de maior sofrimento, que é o abismo. André Luiz ainda não ouviu falar do abismo. Ouviu falar das trevas e do umbral. Então nós sabemos que estamos na crosta, que é a terceira dimensão. Então como funciona isso? A última dimensão nós vamos chamar de abismo. A penúltima nós vamos chamar de trevas. A antepenúltima, que é a terceira, da crosta, aonde nós nos encontramos encarnados. Uma outra dimensão muito perto de nós, também fazendo parte do mundo espiritual, nós vamos chamar de umbral. Depois nós temos a música, a arte, a filosofia, a quinta, e depois mais duas que são duas superiores. Vejamos que nós estamos muito entrelaçados entre abismo, trevas, umbral, crosta, e nós ainda, muitas vezes, questionamos a nossa evolução, achando que nós já somos espíritos evoluídos. Olha que interessante, André Luiz descreve, num determinado momento, que a sua mãe estava numa dimensão superior. Ora, se ela estava numa dimensão superior ao umbral, ela estava, então, na quinta dimensão, da arte, da música, da filosofia. André Luiz estava no umbral. O pai de André Luiz ficou ele sabendo que estava nas trevas. Olha que fato interessante. Imagine você um prédio de 7 andares. A mãe se encontrava no 5º andar, André Luiz se encontrava no 4º andar e o pai dele se encontrava no 2º andar. Tudo dentro daquilo que Lísias está explicando exatamente a André Luiz. Quem é que coloca nós nos andares desse prédio? Somos nós mesmos através do nosso esforço. E dá um exemplo aqui maravilhoso de uma linha reta, que é aqueles que buscam a verdade, o amor, a compreensão, chega mais rápido com o evangelho no coração. Mas muitos, através da vicissitude, e muitos, através do apeguismo às coisas da terra, faz uma curva. E essa curva, ela é mais ou menos lenta, ela é mais ou menos demorada, a partir do momento em que nós, cada vez mais, vamos nos arrastando pelas vicissitudes terrenas. Então é nós que escolhemos aonde eu quero ficar. Você que está nos ouvindo, o programa Caminho da Luz, você que está na sua casa ouvindo pelo rádio, você que está na sua casa ou no seu trabalho ouvindo pela TV, através da web, pela internet, você que está nos ouvindo, que está nos vendo, nós repassamos a indagação a você. Você que está também pensativo, como é que eles foram para esses andares desse prédio? Você também pode se perguntar, e eu, para onde vou? E eu posso te afirmar categoricamente, você vai exatamente para aquele andar que você for merecedor, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Se você quiser continuar nos vícios, Deus te respeita. Mas, logicamente, como dizia Paulo, o plantio é livre, a colheita é obrigatória, você vai ter que colher. Se você partir por um caminho mais difícil, que é a porta estreita, que é a porta da dificuldade, que é a porta do trabalho, do esforço, da dedicação, da renúncia, você vai chegar mais perto. Primeiro precisamos saber o que é o sentido da vida. Precisamos saber aonde é a verdadeira
felicidade? Onde ela se encontra? Em que estágio? Em que dimensão? Em que lugar? Precisamos conhecer. Eu tenho falado para o André Luiz que eu comecei um trabalho de estudo já há 3 meses nas revistas espíritas de Allan Kardec. E antigamente as pessoas perguntavam assim, qual é o livro que você indica? Então nós indicávamos o Evangelho segundo o Espiritismo, para lermos de ponta a ponta. O Livro dos Espíritos, a 1018 ou 1019 pergunta. Mas eu cheguei numa conclusão que o dirigente espírita, que não lê e estudar toda a coleção da obra da Revista Espírita, não conhece o Espiritismo. Nós precisamos conhecer. Mas isso não é novo, não. Jesus já diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ler um pouquinho mais para acompanharmos o pensamento de Lísias e também de André Luiz? As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu: sua observação é oportuna, em qualquer lugar. O espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior, figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam, na terra, paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo, no firmamento, maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados, de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina, renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei. Contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Seu umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Nós vimos nesta aula que Lísias dá para André Luiz e naturalmente dá para todos nós, que o planeta Terra, em especial a dimensão em que nos encontramos matriculados, a crosta, como nosso querido Sérgio muito bem explicou, nós estamos vendo que nós somos suscetíveis das influências dos espíritos. Ao ponto de Allan Kardec questionar qual a intercessão, a interferência dos espíritos em nossa vida. E a espiritualidade amiga diz, muito mais do que imaginais. Agora, está a nossa escolha escolhermos por quais espíritos seremos envolvidos.
Eu convido a todos para estudarem os 5 livros que são considerados romances de Emmanuel, mas que são muito mais do que romances, são fatos históricos, reconstituição da história da humanidade. Nós vamos ver o Há 2000 anos e o Paulo Estevam acontecendo no primeiro século da era cristã. Os 50 anos depois, o segundo século da era cristã, e o Ave Cristo, o terceiro século do cristianismo. A partir do terceiro, já no quarto, quinto, sexto, quando o Império Romano coloca o cristianismo como a sua religião oficial, aí infelizmente nós notamos que os poderes temporais levou à decadência daquele cristianismo primitivo e puro. E essa história fecha com o livro Renúncia, em que tem a personagem central, Alcione. Então nós vemos nesses 5 livros, se você ainda não leia, estude, veja os fatos históricos que, mesmo no mundo atrasado igual o que vivemos, nós vemos que há ainda lugares para encontrarmos essa beleza espiritual, como Lísias muito bem mostra para André Luiz. O problema é que o nosso coração ainda está muito mais ligado ao homem velho do que ao homem novo. Lísias faz uma demonstração para André Luiz, referindo-se exatamente às vicissitudes do homem. Talvez aí está o grande entrave para a nossa evolução. Aí está o grande problema que o homem enfrenta na atualidade e sempre enfrentou durante todo esse tempo pela qual ele se encontra no planeta Terra. Não apenas no planeta Terra. Quando nós estudamos as revistas espíritas, Allan Kardec, ao invocar os espíritos falam claramente que vem desse ou daquele planeta. Logicamente, nós sabemos que dentro de um planejamento, somos nós, através da nossa evolução, do nosso esforço, é que vamos encontrar essa felicidade. O que é a felicidade? O grande erro do homem é buscar a felicidade no exterior. Então a felicidade é aquela viagem para um outro país, é aquela casa mais bonita, é aquele carro mais confortável, é aquela poupança com bastante recurso. O que é a felicidade? A felicidade é aquilo que nós temos dentro de nós, na busca de concretizar aquilo que nós gostamos. Chico Xavier dizia que a verdadeira felicidade para ele era ajudar os pobres, os necessitados, levar uma palavra de socorro ao aflito, dar um abraço naquele que estava desesperançado. Então, o que é a felicidade? São os nossos olhos que podem enxergar a felicidade de acordo com aquilo que nós emitimos do nosso espírito, do nosso coração. Vamos ver um pouco mais o pensamento de Lísias, juntamente de André Luiz? Há esferas de vida em toda parte. Disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo em que me pareceu meditar profundamente, continuou. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É a organização viva, possuidoras de certas leis que nos escravizaram ou libertaram, segundo nossas obras. É claro que a alma, esmagada de culpas, não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo.
e as que prendem o peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei, de pronto, o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Aqui, André, olha que interessante, porque nós havíamos terminado o parágrafo acima, na leitura que fizemos anteriormente, quando ele pergunta o que é as trevas. E Lísias, então, faz uma colocação interessante, dizendo que é um lugar onde nós temos uma passagem de acordo com nossa condição espiritual daquilo que fizemos na Terra. Logicamente, aqui entra aquilo que os espíritos chamam do mundo de erraticidade. É aquele mundo que nós vamos, então, vivenciar o nosso erro, os nossos vícios, as nossas mazelas. É interessante porque até o advento do Espiritismo, nós tínhamos uma limitação muito grande de compreendermos que a casa do Pai era tão vasta, porque Jesus apenas disse para crermos em Deus, crermos nele, e antes de crermos em Deus era para não turbar o nosso coração. E que na casa do Pai haveria muitas moradas, porém nós não poderíamos imaginar que a casa do Pai fosse tão grande, que a casa do Pai fosse tão extensa. Nós estamos falando de um único planeta, com 7 dimensões, sendo que cada dimensão de uma para outra tem subdimensões. Então nós estamos falando de uma matéria muito vasta e que naturalmente ainda tudo é muito novo para nós. Vamos acabar de ler a leitura então, para nós entendermos um pouco melhor e conversarmos o restinho do tempo que nos resta sobre essas questões tão interessantes da visão do mundo espiritual. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu. Qual acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior. Também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais. Na essência, quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Olha que interessante. Livre-arbítrio é a escolha. Nós vamos escolher conforme o que estamos plantando, segundo Paulo. O mundo espiritual tem as suas localidades bonitas, como todos os espíritas que lêem o livro de Nosso Lar têm o sonho de, quando desencarnar, ir para Nosso Lar, ou para uma cidade parecida com a de Nosso Lar. Mas para chegarmos lá, temos que trabalhar. E é como ele fala aqui, qual acontece a nós outros. Trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior. A escolha está em nós. E não podemos esquecer também, André, que ele fala do umbral. É interessante, você mencionou bem a questão de que todos querem ir para nosso lar. Mas é interessante, nós não podemos esquecer que nosso lar faz parte do umbral. E nós, se perguntarmos às pessoas que queremos ir para o umbral, ninguém quer ir para o umbral. Logicamente, eles estão numa região mais fina, uma região mais, poderíamos dizer, espiritualizada, né? Mas não deixa de ser na dimensão do umbral, na dimensão umbralina. Não são espíritos que atingiram a angelitude, são espíritos que estão compreendendo a verdade. São espíritos que estão tentando trabalhar para se refazer, para se recompor, para tentar ministrar dentro de si a ideia de viver uma vida melhor. Poderíamos, André,
resumir todo o estudo de hoje dizendo que ele se faz nas explicações do que é o mundo espiritual e de que no mundo espiritual cada um de nós vamos para aquele lugar colher aquilo que efetivamente nós plantamos na atual existência. Portanto, que possamos nos dias de hoje dar o nosso melhor, fazermos o melhor que pudermos, sem aquele senso de obrigatoriedade. Eu vou fazer porque segundo o que foi dito, se eu não fizer, não. Devemos fazer visando a nós mesmos. Porque fazer por fazer, fazer por obrigação, infelizmente estaremos fazendo para tirar um peso de nossa consciência. Mas a partir do momento que fazermos o bem pelo bem e praticarmos a caridade pela caridade, nós vamos começar a ver que a vida tem sido muito generosa para conosco, que a vida tem sido muito grata para conosco, mesmo passando pelas dificuldades que estamos passando. Gostaria até de fazer um desafio para todos nós que estamos aí ouvindo ou assistindo essa programação. Qual é o desafio? Muitas vezes perguntamos: o que Deus reserva para mim para o amanhã? E na verdade essa pergunta é um equívoco. Não é Deus que reserva o futuro para nós. Somos nós que conquistamos o futuro para com Deus. É diferente. Então faça uma pergunta: o que eu estou fazendo para encontrar um mundo melhor quando retornar para a pátria espiritual? Essa é a pergunta que cada um de nós temos que fazer dentro do amar ao próximo, o perdão, conhecer o Evangelho, tentar viver o Evangelho, tentar sermos melhor dentro de nosso lar, tentarmos ser melhores na sociedade, tentarmos ser uma criatura mais fraterna. Então tudo isso depende de nós, não é Deus. Há um ditado que diz assim, André, que eu acho muito interessante: o futuro a Deus pertence. É um equívoco. O futuro a nós pertencemos. Porque Deus, a partir do momento que Ele nos criou e nos deu a inteligência, Ele colocou as regras da nossa evolução. E nós já sabemos qual é a regra. É o esforço, a dedicação. Ao futuro vai pertencer a nós, não é a Deus, pelo esforço e pela dedicação. André, nosso tempo está se encerrando. Gostaria que você desse, então, os nossos meios de comunicações para que as pessoas possam conversar conosco. Mande já a sua mensagem através do Facebook, procure por Sérgio Vilar, como está acompanhando em sua tela, e também procure por mim, André Luiz Chiarini Vilar, ou através dos nossos e-mails. O do nosso querido Sérgio é vilarsergio1@superig.com.br e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. E não se esqueça, quer acompanhar os programas anteriores? Tem todos gratuitamente na programação da TV A Caminho da Luz e no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Nós gostaríamos que você queira fazer um estudo desde o primeiro capítulo, que você deva então procurar no YouTube ou na página da TV A Caminho da Luz. Você vai estudar conosco esse livro maravilhoso de André Luiz. Não sai daí não, já retornaremos.